Meu marido gastou 40 mil reais no casamento com outra. O pior? Ele não sabia que eu seria a convidada de honra. Dizer isso em voz alta ainda me soa como um desafio, uma frase que mistura incredulidade e um gosto de vingança que eu juro não desejar. Mas foi real. Eu segurei o recibo entre os dedos até as pontas ficarem brancas, como se a dor pudesse ser transferida para o papel. Era um detalhe frio, uma assinatura bancária, um número grandioso à vista rampat puluh ribu dólar. Não era só o dinheiro. Era a escolha de dividir algo público, solene, com alguém para quem ele nunca dividir as noites mais difíceis. Chamo-me Mariana. Casei com o David num tempo em que acreditava que o nome dele era sinônimo de proteção. Ele sempre teve o jeito prático do homem que resolve empresa, planilhas, doações pontuais para causas que o agradavam. Ganhávamos bem, vivíamos com conforto. Jantávamos em restaurantes que tiravam fotos nos nossos aniversários. Ele adorava a imagem da perfeição que nossos amigos admiravam. Mas sistemas brilhantes têm falta de manutenção. E eu, que procurei por anos cuidar de cada uma das peças frágeis do nosso pequeno mundo, das promessas, das idas ao hospital, das contas domésticas que ele dizia não ver, comecei a perceber trincas. Não foi um grande episódio que me abriu os olhos. Foram muitos. Uma reunião que ele dizia ser importante e que durou dezenas de horas. Presentes que chegavam misteriosos e eram cuidadosamente guardados. Mensagens apagadas com frequência. Elogios a mulheres nos jantares de família que eu aprendi a ouvir sem comentar. Atitudes de generosidade que pareciam calibradas para quem precisava de visibilidade, não de cuidado. Quando meu pai adoeceu e a vida de casa passou a girar em torno de hospitais e medicamentos, eu me tornei o rosto da resistência silenciosa. Cuidar dele foi uma escolha que eu não interpretei como sacrifício no começo. Era apenas o próximo ato do amor filial. Meu pai, o Sr. Antônio, foi sempre um homem de princípios. Trabalhador, orgulhoso, de poucas palavras, mas de um abraço forte. Quando a doença avançou e os médicos falaram em tempo limitado, eu deixei projetos. Fechei portas. Saí de viagens e passei a dividir meu tempo entre consultas e noites em claro. Muitas das coisas que o casal médio chama de rotinas se transformaram em horários de medicação. Trocas de lençóis, ligações com convênios e a higienização que ninguém imaginava fazer com tanto cuidado. David apareceu para o que ele pôde, resolve uma viagem de fim de semana para nos recompor, arranja um enfermeiro por alguns dias. Contrata equipamentos caros. Depois voltava para a agenda dele, como se amor tivesse espaço marcado no calendário. Eu não guardava amargura pelas escolhas dele. Tentava entender. Financeiramente nunca faltou nada que precisássemos. Ele sempre dizia que cuidaria de tudo. Mas há decisões que se manifestam não no extrato bancário, mas no lugar que ocupam no coração. E a sensação de ser secundária foi crescendo, silenciosa, até virar um grito. A rotina com meu pai também me mostrou de quem são os verdadeiros gestos. Nersas e cuidadores, pessoas invisíveis para a sociedade do meu marido, se tornaram a luz dos nossos dias. Florence menos chamávamos por coragem de lhe dar um nome. Mas era só um jeito de humanizar a mão firme que ajudava meu pai a levantar-se. Entrou nas nossas vidas com um sorriso que não fingia. Veio com experiência e carinho. Com histórias de outras famílias e com a habilidade rara de transformar rotinas mecânicas em momentos de calor humano. Havia também Joseph, o porteiro do prédio que trazia notícias e lembranças, um homem que nunca falava alto, mas sempre trazia o café na hora certa. E Blessing, uma jovem voluntária da igreja vizinha que vinha por alguns turnos, sempre com as mãos leves e o olhar atento. Esses nomes, tão simples, tornam-me testemunhas do que eu realmente fiz por amor. Foi Joseph quem me despiu da ilusão da perfeição, sem saber. Uma tarde, enquanto eu trocava um curativo,
Ele apareceu na sala com uma pilha de papéis que tinha encontrado no lixo do meu carro, o lixo do meu carro. Sim, porque eu sabia que David às vezes deixava coisas importantes lá quando vinha de negócios com pressa. Entre folders de eventos e recibos de restaurante, havia um envelope com o timbre de uma casa de festas que eu não conhecia. O monte grande de papéis deveria ter me alertado. Foi o valor que o fez gelar. Isso foi deixado aqui ontem, disse Joseph com a voz baixa, sem olhar para mim. Achei que o senhor estivesse precisando. Abri o envelope com as luvas de quem não quer ver o que sabe que a razão irá confirmar. Havia um contrato de reserva de salão, fotos pequenas de decoração, uma lista de fornecedores e, estampado no final, um comprovante de transferência. $40.000 nome do beneficiário Grace Monteiro. Uma data de casamento de um mês atrás. E uma menção discreta, agradecimento pelo apoio para a celebração. Eu chorei apenas uma vez. Depois. Antes disso, senti uma espécie de descrença que se disfarçava de procura por explicações. Talvez fosse um empréstimo, talvez ela fosse parente, talvez houvesse um contexto nobre. Pensei em procurar David imediatamente, pedir explicações. Mas algo na nossa história me ensinou que explicar, às vezes, envelhece ainda mais a traição. Queria provas, não desculpas. Confrontá-lo não é como estourar um vidro. É como retirar lentamente a tinta que cobria pequenas fissuras. E quando o vidro estoura mesmo, as estilhaços cortam de qualquer jeito. Quando questionei David pela primeira vez, ele se virou para mim com a tranquilidade calculada de quem nunca espera ser pego. Fiz uma contribuição para a festa de uma parceira de trabalho. Ela me ajudou num contrato. Foi um reconhecimento, nada romântico. Mari, ele falava com a voz seca e a mão no bolso. Não notei o tremor, talvez por cansaço, talvez por habilidade. Mas senti que algo havia quebrado de um modo que não havia conserto com palavras. Pedi que ele mostrasse os extratos, as mensagens. Ele me mostrou com vagar, como se me devolvesse um objeto estranho. Havia fotos da decoração, mensagens festivas, o recibo de R$40.000. Ele sorriu uma vez. Uma fração de segundo, enquanto dizia que a outra mulher era apenas uma amiga que precisava de ajuda. O que me atingiu não foi a quantia, nem a revelação pública do gesto. Foi a facilidade com que ele me explicou e como aquilo se encaixou numa narrativa em que eu não fazia parte. Passei noites a reler a memória do que fora o nosso casamento. Pensei em quantas vezes arranjei a casa, em quantas comunhões de trabalho ele fez sozinho. Me vi devolvendo copos com café para alguém que precisava de compreensão. Ouvindo reclamações do meu pai, segurando a mão de um homem que confiou em mim para o cuidado até o último suspiro. A traição tem um formato que ocupa não apenas o corpo, mas as lembranças. E eu senti que precisaria de algo além de raiva para responder. Cada pessoa reage de um jeito quando descobre que foi deixada de lado. Há quem grite, há quem peça desculpas, tem quem saia correndo, tem quem fique imóvel por meses antes de mergulhar em processos legais. Eu quis escolher dignidade. Não por orgulho bobo, mas por respeito aos anos vividos. Dignidade não significa silêncio, significa definir limites de forma clara. A decisão não veio de um impulso. Veio de uma reflexão longa e de conversas com quem me amava menos Florence. Joseph, Blessing, e com Deus, naquela oração que não promete milagres, mas pede direção. Não posso dizer que fui imediata ao planejar uma resposta pública. Não era minha natureza. Mas quando recebi o convite, o fato de ser convidada de honra por Grace menos a mesma mulher cujo casamento David havia bancado, entrou no meu universo como uma palavra impossível. Eu não enviei convites. Recebi, e a ironia me pegou entre o riso e o vômito. Como é possível que alguém decida me colocar onde a humilhação seria mais visível? O convite veio por um mensageiro do escritório do Buffet. O envelope era pesado, dourado,
com letras cursivas. Nele, uma frase formal me chamava para celebrar um momento de alegria. No canto, quase como um detalhe que deveria ser lido depois, estava a distinção: convidada de honra menos presença da senhora Mariana Silva será uma honra. Era estranho. Meus dedos tremeram ao rasgar o papel, não por medo, mas por uma sensação absurda de que o mundo tinha virado uma peça de teatro para a qual eu não havia aceitado o roteiro. Pensei nas muitas formas de responder. Poderia ignorar, abrir processos, cobrar separação imediata, expor tudo nas redes. Poderia também aceitar o convite e entrar naquele salão como se fosse uma oferenda de dignidade, sentar na primeira fila, respirar fundo e deixar o silêncio dizer o que palavras agressivas não conseguiriam. A ideia de aparecer e provocar um escândalo público não me atraía. Queria algo mais elegante, mais devastador na sua simplicidade, tornar visível que eu sabia. Não para humilhar, mas para mostrar que decisões têm consequências e que escolher amar outro é escolher quebrar um pacto. Antes de decidir, quis ouvir as pessoas que estavam comigo no dia a dia, aquelas que viram o que eu vi. Florence tomou minhas mãos e olhou com uma determinação que não esperava ouvir. Você não precisa cavar vingança, Mari. Justiça emocional não é espetáculo. Mas a sua presença pode ser uma escola para ele. Às vezes, a verdade em público pesa mais do que qualquer conversa de porta fechada. Florence falava com a serenidade de quem já viu incontáveis famílias se desfazerem e se reerguerem. A voz dela me deu uma bússola. Blessing, com sua juventude que não tinha pressa em julgar. Ficou ao meu lado e disse algo que me pegou: se você for, vai mostrar que não se entrega ao papel que ele escolheu para você. Você vai ser maior do que a história dele. Não era incentivo para humilhar, mas para ocupar um espaço de força. Joseph apenas fez o que sempre fez. Ofereceu ajuda prática. Quer que eu vá com você? Não deixo você sozinha com aqueles que fingem ser amigos. Era simples e protetor. Esses pequenos gestos de quem não tem pompa provaram ser pilares na minha decisão. Naquela noite, sentei-me diante do espelho com um envelope ao lado. Olhei meu rosto, marcas de noites em claro, cabelos que insistiam em nascer com fios brancos, uma expressão de quem aprendeu a suportar. Eu me perguntei o que fariam com a minha presença. Talvez me vissem como uma figura trágica. Talvez sorririam ao me ver tomar a primeira cadeira. Talvez David se envergonhasse. Talvez não, mas percebi que a escolha não era para ele. Era minha. Era decidir se eu queria que a última lembrança de mim naquele casamento fosse uma mulher que saiu correndo em pedaços ou uma que entrou, com o que restava de sua dignidade. Entrei num processo que misturou logística e oração. Conversei com o advogado, não para iniciar imediatamente um processo, mas para saber minhas opções, meus direitos e como me proteger legalmente. Não falei de vingança. Pedi apenas clareza sobre documentos, sobre bens e sobre a possibilidade de proteger meu pai de interferências econômicas que pudessem tirar-lhe o pouco de paz que ainda lhe restava. Há medidas práticas que sustentam escolhas morais. Combinamos com Florence que ela estaria em contato com o hospital e faria um plantão no dia seguinte para que eu pudesse ir ao evento. Sem que meu pai ficasse só, Florence aceitou sem hesitar. A vice-presidência do meu mundo, que tantas vezes dependera de mim, me oferecia suporte em silêncio. Senti o peso do agradecimento e a fragilidade do que havia sido construído até ali. A preparação foi minuciosa e dolorosa. Eu experimentei vestidos com a calma de quem precisa que a aparência diga sou inteira, não sou um apêndice. Escolhi algo sóbrio, que não pedisse atenção pela exuberância, mas pela presença. Queria que meus passos falassem por mim. Pensei nas joias que usaria. Nada que gritasse riqueza, mas peças que contassem história. Uma pulseira que fora presente de casamento. Uma corrente que lembrava minha mãe. Não queria que a riqueza fosse comparável à deles.
Queria que fosse uma declaração de banco de memórias. Na semana anterior, tentei muitas vezes falar com David sobre uma coisa simples, onde estávamos emocionalmente. Ele respondia com evasivas. Quando mencionei o envelope e o gesto, ele tentou minimizar como quem atenua uma aposta perdida. A conversa terminou com uma decepção mansa. Ele não conseguia ver a profundidade do que havia feito. Essa incompreensão me deixou mais certa de que, se eu não fizesse algo, aquela vida continuaria sem ser questionada. Havia um ingrediente curioso e cruel. Grey, a noiva, era para muitos uma figura encantadora. Jovem, sorridente, com olhos que pareciam capazes de iluminar qualquer sala. Nas fotos do casamento, ela era o tipo de mulher que desperta solidariedade e inveja em igual medida. Se me vissem reclamar dela, poderiam pensar que eu era uma mulher amarga. Por isso, a estratégia de aparecer com dignidade fazia mais sentido, não a atacar. Mas falar com a linguagem do silêncio público menos a linguagem que denuncia a normalização de escolhas que ferem. No mês que antecedeu a cerimônia, meus dias foram uma mistura de preparação e observação. David passou a ser menos presente ainda, viajando com desculpas de trabalho. Às vezes, eu ouvia comentários no escritório dele sobre gestos que solidificam alianças. Sobre imaginar o impacto que certas ações têm no círculo social. Todo esse jargão me soava vazio. O que me restava era a decisão de como usar a minha presença naquele palco que ele ajudara a montar. Na véspera do evento, recebi uma mensagem anônima. Um número desconhecido mandou uma foto, era o recibo do buffet com o mesmo valor. E uma legenda curta, nem tudo o que se compra se compra. A mensagem tinha a assinatura de alguém que, como eu, parecia cansado de máscaras. Não sabia se era uma armadilha, se vinha de uma amiga de Grace, se era de alguém do escritório de David arrependido. Mas senti, pela primeira vez, que havia outras pessoas que já percebiam o que eu percebia. Isso não me deu conforto, deu coragem. Mesmo assim, havia medo. A ideia de me sentar na frente, de olhar para um homem que escolhera gastar tanto publicamente por outra. De ouvir aplausos e me manter intacta menos, tudo isso exigia uma coragem que eu não sabia se possuía. Havia também a consciência de que, ao ir, eu entraria num jogo de olhares e julgamentos que poderiam atingir meu pai, minha família e aqueles que dependiam de mim. Precisava prever consequências. Por isso conversei com Florence sobre como ela prepararia meu pai para aquela ausência. Pedi a Joseph que ficasse atento e Blessing me prometeu um abraço firme quando eu mais precisasse. Na manhã do casamento, o céu parecia dividido. Uma parte estava clara, outra coberta por nuvens baixas, como se o clima refletisse o duelo entre luz e sombra que eu sentia. Vesti a roupa escolhida com a precisão de quem arma um plano. A pérola no meu pescoço carrega um pequeno entalhe que lembrava meu avô menos nada que se vendesse por cifras. Era minha âncora. Ao sair de casa, Florence me apertou as mãos com força. Vai e volta, disse ela. Não era só um desejo. Era uma ordem de amor. O carro do buffet, por confusão do destino ou coincidência do roteiro que escrevem para nós, parou diante de casa. O motorista, com protocolo impecável, abriu a porta. Olhei para a janela e vi meu reflexo, uma mulher com a cabeça erguida, mas com o coração batendo como nunca. Pensei nas semanas que me trouxeram até ali, os cuidados ao meu pai, as noites de vigília. A paciência com um casamento que escorregava menos e me perguntei se aquilo seria o último ato daquele capítulo. Quando cheguei ao salão pela primeira vez, vi luzes que piscavam como promessas e mesas arrumadas tão perfeitas que me lembraram capas de revista. Flores em cores claras, talheres alinhados com precisão, bandejas brilhosas. Havia música leve e vozes que se cruzavam em sussurros. Pessoas que não me conheciam aplaudiam Grace quando ela passava, e meu marido estava ali, à distância correta, com uma expressão de satisfação que me revoltou e, em certa medida, doeu. Fui conduzida pela organização até a cadeira de honra.
O caminho era longo, pavimentado de olhares que procuravam saber se eu reagiria. Algumas pessoas me olharam como se eu fosse um espectro do passado. Outras, com curiosidade quase profissional, sentei-me. A música abrandou como se o ambiente tentasse oferecer silêncio a quem tinha que tomar uma decisão. E ali, sentada na primeira fila, senti algo que não imaginei, uma clareza cortante. Não era desejo de humilhar. Era, simplesmente, a vontade de ser ouvida pela minha própria postura. E foi nesse pequeno intervalo menos naquele sopro entre o sentar e o primeiro brinde, que percebi que nada seria como antes. O fato de eu estar ali, convidada de honra, possuía um efeito que eu não havia medido. Alguns sussurros começaram. Alguns olhares se tornaram compassivos. Vi faces que antes fingiam neutralidade se curvarem para ouvir, a descobrir se aquilo era um espetáculo ou um desfecho necessário. Quando a noiva passou a meu lado, Grace sorriu com toda a elegância que a vida social lhe havia ensinado. Eu a olhei nos olhos e não disse uma palavra. Naquele olhar, carregava todas as perguntas que eu teria desejado fazer. Por que aceitar um presente tão caro vindo de um homem casado? O que se escondia sob aquela mesa de flores? Ela sorriu e não correspondeu às perguntas. Era uma troca de educados que escondeu um abismo de respostas que eu não teria naquela noite. Então, antes que pudessem iniciar os discursos, senti o ápice de uma tensão que vinha crescendo. Um murmúrio percorreu a mesa dos familiares quando alguém, de repente, fez uma pergunta alta, carregada de suspeita. Eu não sabia, ainda, se o que viria seria justificativa, defesa ou confissão. Mas sabia que a minha presença havia colocado uma lente sobre um gesto público que meu marido assumira como discreto esmame. A sala respirou diferente. Havia expectativa no ar. E foi ali, naquele instante, com a música prestes a recomeçar e com a minha respiração controlada, que a porta lateral se abriu novamente, abrindo um novo acesso de pessoas e de decisões que eu ainda não poderia ver completamente. Minha mão fétida em torno do lenço no meu colo. Sabia que, quando a próxima cena se desenrolasse, meu país emocional se dividira. As consequências começariam a acontecer em ondas, afetando tudo e todos ao meu redor. E eu estava sentada, convidada de honra, pronta para que aquilo caísse em silêncio ou em luz. Ainda não sei se o que será mais pesado, a exposição pública, as conversas no pós-festa, ou a necessidade de reconstruir. Sei, porém, que a escolha de estar ali repousa minha voz em um lugar onde ela havia sido ignorada. E enquanto o fotógrafo se aproximava e a luz da câmara incidia sobre a mesa de honra, senti a presença das pessoas que haviam me sustentado Florence Joslige, cada um como testemunha silenciosa daquilo que importava. Minha decisão não era só contra uma traição. Era a afirmação de que amor verdadeiro exige coerência entre palavra e gesto. Algo se mexeu no ambiente quando a mesa principal uruguzei para o brinde. Olhei para David, que até então evitara meu olhar, e vi nele a imagem de um homem que talvez percebesse, pela primeira vez, o alcance público do que fizera. O ruído aumentou, taças tilintaram, vozes ragrancem aplauso e um microfone foi estendido a quem faria o discurso. Respirei fundo. Ainda não tinha decidido as palavras que diria menos talvez nada, mas sabia que minha atitude já falava por mim. E enquanto todos erguiam as taças, com um sorriso ensaiado, algo dentro de mim se desenhava em definitivo, eu não seria mais a sombra de uma vida que não me representava. A taça no ar refletia luz como se cada gota fosse um julgamento. Quando os olhos do público se voltaram para mim, a sensação foi inequívoca. O momento de escolha que eu vinha desenhando já estava a ponto de explodir em consequências. Foi exatamente nesse ponto, com as luzes brilhando e as pessoas curiosas, que uma nova figura entrou naquela porta lateral e cruzou o espaço até a mesa principal. Não era apenas mais um convidado. Era alguém que traria informações que eu ainda não sabia menos e que mudaria o desenho daquela noite de maneiras que eu não poderia controlar. Minha mão fez em torno do lenço,
A taça foi recapitulada no ar e a música se enrolou como um nó. A porta se abriu e, por trás dela, entrou alguém que eu ainda não conhecia pessoalmente, mas cuja presença naquele instante se mostrou tão decisiva quanto uma testemunha que chega ao tribunal no momento certo. Era um homem de ar cansado, com uma pasta preta de couro debaixo do braço e uma expressão entre o constrangido e o resoluto. As roupas não eram de festa. Pareciam as de quem vira muita coisa no caminho e aprendeu a carregar a coragem no olhar. Ele caminhou até a mesa principal com passos calmos e, quando passou ao meu lado, deixou cair um envelope que mais parecia um grão de areia jogado dentro de um mar de aparências. O murmúrio aumentou. Alguém chamou seu nome. Não me lembro agora se foi a família de Grace ou um parente distante menos, mas ele não se deteve, pediu para falar. O microfone foi estendido, e o que saiu da sua boca foi uma confidência que ninguém naquela sala esperava ouvir. Tenho documentos que mostram a origem de algumas transferências. Posso deixar isso aqui para quem quiser ver. Não era a vitória plena de uma acusação pública. Era, antes, a oferta de provas numa bandeja que fez o silêncio pesar mais que qualquer brado. David, que até então mantinha a aparência de um homem que compra imagens de si mesmo, ficou pálido. Vi-lhe a respiração acelerar. Senti, ao mesmo tempo, um alívio estranho. A narrativa que eu carregara sozinha começava a ter companhia. Mas o que mais me surpreendeu foi perceber que a reação de Grace menos aquela jovem cujas fotos haviam ocupado páginas brilhantes do álbum daquela noite. Não foi a de espanto, mas sim de quem teme perder o controle do roteiro que cuidadosamente montara. O homem da pasta era um ex-funcionário do Buffet, um dos coordenadores que, segundo explicou com voz baixa, havia desconfiado de pagamentos que vinham de uma conta empresarial que não deveria arcar com festas pessoais. Ele não estava ali para sediar um linchamento. Trouxe consigo registros de transferências, um extrato parcial e mensagens que, montadas com cuidado, mostravam como valores haviam saído da conta de um empreendimento ligado a David. O nome de Grace aparecia repetido nas notas. Havia também, incrivelmente, um comprovante do pagamento de R$40.000. O mesmo valor que eu segurara dias antes como se fosse a cópia física de algo que me arrancara uma fatia íntima de vida. Ao ver o envelope nas mãos do homem, David ergueu-se, tentando novamente domesticar a situação com a fala ensaiada do homem de negócios. Isso é parcial, é mentira, disse, e sua voz perdeu a firmeza quando as pessoas começaram a puxar seus celulares para filmar. A festa, que até aquele momento era um teatro de sorrisos e copos erguendo-se em brindes coreografados, transformou-se numa arena de olhares que buscavam o que fosse verdadeiro. Eu poderia ter me levantado ali mesmo, em meio àquele tumulto, e lançado ao redor tudo o que sentia. Poderia ter decidido explodir. E por um segundo quase caí nessa tentação primitiva menos pedir que alguém fizesse justiça imediata, exigir respostas como quem corta a carne com fome de revanche. No entanto, havia a voz de Florence, calma na memória, lembrando que a dignidade não se confunde com teatro. Respirei, mantive-me sentada e deixei que a cena se desenrolasse ao redor, como quem observa um mapa que revela seu próprio relevo. Alguém do conselho da família de Grace interveio, pedindo respeito, tentando devolver a normalidade. Um tio da noiva, vermelho de vergonha, pegou o envelope, com mãos trêmulas, abriu os documentos. Leu trechos em voz alta. As palavras foram semelhantes a facas e, ao mesmo tempo, como uma espécie de sal que limpava uma ferida antiga e me dava certeza de que não havia delírio meu. Quando o comprovante de R$40.000 foi lido na frente de todos, o silêncio se fez mais presente que qualquer som. David tentou falar novamente. Negou, minimizou. Disse que as transferências eram parte de pagamentos de parceria. Um jornalista ali presente, sempre há um em eventos que se pensam perfeitos menos, murmurou algo sobre conflito de interesses. Havia sussurros de que deveria haver uma explicação contábil para algo que, à vista de muitos,
parecia tão errado. Mas ninguém poderia apagar a imagem do recibo nem retirá-la do ar como se fosse apenas uma nuvem. Ao ver a chance de fuga pela falta de provas cabais, entrou num movimento que me desconcertou, aproximou-se de mim com uma expressão que buscava algo como compaixão. Mari, disse ela, com voz doce, eu não queria este conflito. Quase podia sentir a falsidade como um perfume espesso. Respondi apenas com um olhar que dizia muito mais do que palavras. Não a ataquei. Não a apontei como a vilã. Queria que as pessoas vissem por contraste que havia outras formas de amar do que as que eu havia sofrido. Nesse instante, por entre mesas e a luz que refletia nas taças, ouvi Joseph pronunciar o que eu precisava naquele momento. Mari, se quiser falar, fala. Mas lembra, fala pelo que é seu, não pelo que quer quebrar. Foi um lembrete útil que me trouxe a clareza. A decisão sobre o que dizer não precisava ser dramática. Precisava ser verdadeira e proteger o que eu ainda guardava de mais sensível menos à saúde do meu pai. O respeito de quem sempre agira bem ao meu lado. Levantei-me, mas em vez de subir ao palco ou de gritar acusações, caminhei até a mesa e deixei minha taça intacta sobre a toalha branca. Segurei o microfone com as mãos que, tantos anos, cuidaram de alguém que dependia de mim. Olhei ao redor e vi, nos rostos das pessoas, curiosidade, desprezo, solidariedade mal disfarçada. E então falei com voz firme, calma, direta, como se cada palavra fosse um tijolo para reconstruir aquilo que se desmoronava. Obrigada por estarem aqui, comecei. Não vim para humilhar ninguém. Vim porque esta noite me mostrou, de forma pública, escolhas que se fizeram sem me consultar. Escolhas que usaram recursos que não me parecem apropriados. Independentemente da intenção, minhas palavras não eram um veredito. Eram uma declaração de princípios. Não quero um espetáculo de ódio. Quero responsabilidade. Se houve erro, que se esclareça. Se houve quebra de algo que combinamos, que se reparem os danos. Senti naquela frase a tensão do juízo social. Não queria que minha dor se transformasse em linchamento. Queria que se reconhecesse que decisões importam. Não pedi que a família de Grace me defendesse. Pedi que a verdade fosse tratada com seriedade. E, no fim, fiz algo pequeno, simbólico e, creio, definitivo. Tirei o anel do dedo, abri minha mão e colocou na mesa entre mim e David. O gesto não foi teatral. Foi a entrega de algo que antes me definira e que, naquela altura, eu não podia permitir que continuasse sendo um objeto a ser trocado. Não implorei, não joguei. Coloquei o anel com a calma de quem fecha um capítulo. As conversas na mesa cessaram. Alguns convidados sufocaram um suspiro. Outros trocaram olhares de desaprovação. David, que por anos usara a aparência como escudo, estremeceu. Sua mão, que segurara copos, agarrou o lado da cadeira como se quisesse me puxar de volta ao papel que eu não mais desejava ocupar, e então saí, não saí correndo. Saí com passos firmes, deixando a música retomar, deixando a festa se recompor com os pedaços que sobraram. Sabia que, na saída, haveria cabeças que me julgassem. Mas também sabia que minha presença já havia plantado uma semente de dúvida no terreno da normalidade do que ali se celebrava. Não era somente uma saída. Era o início de um processo de separação. Nos dias que se seguiram, não houve redemoinhos televisivos ou manchetes mundanas. Houve, antes, medidas práticas que validei com advogados e com o cuidado de proteger meu pai, o homem chamado David, que tanto investira em imagem, de repente teve que lidar com uma realidade que não cabia em planilhas bonitas. Havia consequências para gestos públicos que ignoravam laços íntimos. A separação não foi um ato de raiva instantâneo. Foi um acionar pausado de medidas. Solicitei documentação, delimitei responsabilidades, solicitei que fossem preservados bens indispensáveis à vida do meu pai, não buscava lucrar. Buscava resguardar paz e dignidade,
O advogado me orientou sobre um caminho justo. E, nas semanas seguintes, quando as águas de boatos se agitavam, preferi que a justiça menos a legal e a social fizesse seu trabalho sem espetáculo. Havia depoimentos a serem dados, contratos a examinar e amigos que foram essenciais na sustentação do que restava. As repercussões para David foram, na prática, duras. O conselho da empresa começou a fazer perguntas que nunca imaginara ouvir. Não porque eu quisesse destruir seu trabalho, mas porque, num mundo onde a aparência valeu tanto, era necessário que a responsabilidade pessoal encontrasse um espelho público. Ele enfrentou auditorias internas, explicações sobre os pagamentos e, por fim, teve que lidar com uma consequência que pesa como aço, a reputação, uma moeda de grande valor em certos círculos. Perdeu o curso, não celebrei essa derrocada. Vi nela apenas o reflexo do que ocorre quando escolhas são tomadas sem consideração pelo outro. Grace, por sua vez, desapareceu por um tempo das redes e dos eventos. Houve rumores, sempre haverá, sobre quem sabia o que e sobre até onde ia a cumplicidade de cada um. Preferi não alimentar especulações. Cada pessoa naquele teatro precisaria responder por suas próprias escolhas. Eu não precisava ser juíza do mundo. Precisava, antes, cuidar da minha casa, do meu pai, de minha sanidade. E então vieram as conversas que de fato importavam. Florence continuou no hospital, firme, como um farol. Ela me lembrava da fragilidade do corpo humano e da profundidade ética do cuidado. Blessing apareceu muitas vezes, com almoço caseiro, com palavras leves e, em uma tarde, com uma proposta que mudou o rumo dos meus dias, sugeriu que eu fizesse algo que convertesse a dor em serviço, que usasse minha história para assistir outros que se sentiam traídos e sozinhos. Era uma ideia simples, criar um grupo de apoio para cuidadores que, muitas vezes, sacrificavam tudo sem receber retorno emocional. A proposta me pegou desprevenida. Havia nela uma forma de sentido que eu não havia imaginado. Em vez de me fechar, eu poderia abrir o que restava e fazer dele um abrigo para outros. Florence, com a experiência de quem vira muitos desfechos, me incentivou com a tenacidade de quem sabe que o cuidado ainda pode salvar o mundo em pequenas porções. Joseph, com a sua disponibilidade cotidiana, ofereceu o espaço do prédio para as primeiras reuniões. Aos poucos, o que começou como uma ideia tênue transformou-se num projeto. Não foi um salto de fé místico. Foi um trabalho, manhã após manhã, de conversas. Organização de encontros semanais, parcerias com a igreja local e pequenos atos que devolveram cor a dias que antes pareciam cinzentos. No processo, conheci pessoas que me ensinaram mais sobre dignidade do que qualquer sala social elegante já o fizera. Houveram ex-esposas, irmãos feridos, cuidadores que deixaram empregos para sustentar pais doentes. Houve, também, homens e mulheres que me encantaram pela generosidade silenciosa. Entre eles, surgiu, não de forma escandalosa, mas como um café que vai esquentando aos poucos, um homem chamado Rafael. Rafael era um assistente social que trabalhava com famílias de baixa renda. Tinha olhos que escutavam antes de julgar e uma paciência que vinha de anos de plantio. Não era um salvador com discurso pronto. Era alguém que vinha às reuniões com anotações, que telefonava para saber como meu pai havia passado e que, em pequenos gestos, mostrava que suas mãos serviam para consolar e organizar. Não foi amor à primeira vista. Foi um reconhecimento gradual de valores. Ele me ajudou a montar um projeto de suporte domiciliar, a angariar pequenos recursos, a estabelecer uma rede de voluntariado. E, à medida que trabalhávamos lado a lado, a intimidade veio, não a do romance precipitado, mas a de ver uma pessoa nos dias comuns e descobrir nela uma solidez que atraía sem pressa. Quando, meses depois, senta-me com Rafael para conversar sobre o futuro do grupo, ouvi-lhe contar sobre a perda de sua mãe e o modo como isso o havia moldado.
Ele me falou de fé não como solução automática, mas como companhia em dias de carência. Eu falei dos meus medos em me abrir para alguém depois do que havia vivido. Ele não prometeu cura milagrosa. Ofereceu, sim, escuta. E foi isso que, pouco a pouco, me devolveu a coragem de sonhar novamente. Ao mesmo tempo em que minha vida ganhava novos rituais. Percebi que a justiça não era apenas pessoal. Havia implicações éticas mais amplas quando recursos corporativos se confundem com favores pessoais. O processo de apuração na empresa de David levou tempo. Não era vingança. Era responsabilidade. E quando, finalmente, a empresa lançou um comunicado interno reconhecendo que havia irregularidades na gestão de despesas e compras a corrigir procedimentos, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque as irregularidades eram tratadas. Tristeza porque sabia que reputações, amizades e laços haviam sido quebrados por escolhas irresponsáveis. Aos poucos, fui reconstruindo minha rotina. Meu pai, o Sr. Antônio, passou a ter dias mais calmos. Florence continuou sendo a presença que salva. Joseph permanecia com pequenas gentilezas que a vida nos dá quando menos esperamos. Um recado, um pão compartilhado. Blessing nunca deixou de me visitar. Ela continuou a ser a jovem que, mesmo sem grande experiência, sabia ouvir com ternura. Esses rostos, que há pouco eram figurantes na minha vida de casada, protagonistas do meu recomeço. O grupo de apoio cresceu. Pessoas que antes se sentiam isoladas encontraram uma comunidade. Fizemos parcerias com pequenas clínicas, organizamos palestras sobre direitos do idoso, providenciamos visitas domiciliares de voluntários treinados. O que começou como uma reação emocional transcende em trabalho concreto. E nisso houve algo que me consolava. Minhas perdas pessoais serviam agora para construir cuidado onde antes havia abandono. A reconstrução do coração não foi linear. Houve dias de recaída, noites em que a memória me invadia com força. Instantes em que olhava para antigos objetos e sentia um puxão que me fazia fraquejar. Mas a dor foi perdendo sua centralidade. O que ganhei em troca foi uma vida com sentido reorganizado, menos dependente de imagens sociais e mais comprometida com ações que realmente transformam. Com Rafael, o romance ali se assentou como uma brasa que não queima instantaneamente, mas aquece ao longo de conversas e gestos concretos. Ele conheceu meu pai, ouviu histórias de família, esteve presente em consultas médicas e, sem pressa, aprendeu a ser parte de um cotidiano que não se resume a finais felizes de conto de fada. Quando, um ano depois, decidimos caminhar juntos por um trecho mais longo da estrada, o fizemos com a consciência de que amor é, acima de tudo, escolha diária, escolher cuidar, escolher permanecer, escolher reparar quando se erra. E David, ele seguiu seu caminho, com as consequências que suas ações impuseram, questionamentos públicos, perda de algumas posições de prestígio, reflexões forçadas. Não celebrei sua queda. Apenas registrei que o tempo faz justiça em suas maneiras. Alguns relacionamentos que antes pareciam testemunhar grandeza se afastaram, outros permaneceram, mas mudados. A vida dele menos como a de todos nós menos continuou, mas com menos lugar para a impunidade. Com o tempo, entendi que havia uma verdade duradoura: riqueza sem caráter é vazia. E atos públicos têm implicações íntimas. Mas também vi que misericórdia e responsabilidade podem caminhar juntas. Perdoei no sentido de libertar meu coração do veneno diário, mas não esqueci. Perdoar não significou restaurar o que foi quebrado sem que houvesse reconhecimento e confissão. Perdoar foi, para mim, escolher não permitir que a vingança definisse meu futuro. Como epílogo a tudo isso, o grupo que criamos ganhou um nome simples: Cuidar em Rede. Não era obra de propaganda. Era um espaço para quem cuida e para quem já foi cuidado. Organizamos cursos para cuidadores familiares. Oferecemos rodas de conversa e,
com doações anônimas que vieram muitas vezes de pessoas tocadas por histórias parecidas com a minha. Montamos um pequeno fundo que auxilia famílias que não têm recursos. Às vezes me pego pensando que se não tivesse ocorrido a traição, e toda a humilhação pública menos, talvez nada disso existisse. Mas não desejo que outros tenham que sofrer para aprender. Desejo que aprendamos antes. Perguntam-se, às vezes, se eu perdoei David. Respondo que a questão do perdão é íntima e complexa. Perdoei no sentido de não carregar ódio como bandeira. Não restabeleci laços que feriram pactos essenciais. Protegi meu pai e a mim mesma. E, sobretudo, escolhi usar a dor para algo que beneficiasse outros. E quanto ao anel que deixei na mesa naquela noite? Guardei uma cópia da certidão e o Esau apenas como lembrança do que não quero mais ser. Uma mulher que aceita ser secundária num jogo que tira dignidade. Sei que esta história não se encaixa em fórmulas fáceis. Sei também que, em muitas famílias, os passos são diferentes, há quem consiga reconciliar. Há quem tome rumos distintos e há quem precise de tempo. O que conto não é um manual. É um testemunho. Testemunho de que dignidade se reconstrói aos poucos e de que amor verdadeiro não é espetáculo, é coerência silenciosa. Antes de encerrar, quero agradecer aos que me deram a força de me levantar, Florence, que me ensinou sobre cuidado até o final. Joseph, cuja presença discreta mostrou o poder das pequenas gentilezas. Blessing, que trazia almoço e me lembrava da leveza da fé. E Rafael, que me mostrou que é possível amar de novo com guarda no lugar. Se você está assistindo e passou por algo parecido, por traição, por humilhação, por perdas que pareciam irreparáveis, saiba que existe caminho. Não um caminho rápido, nem garantido em milagres, mas um caminho real, consultar-se com pessoas de confiança. Proteger os vulneráveis que dependem de você, buscar apoio legal quando necessário. E, se for o caso, transformar dor em serviço. E agora, antes de despedir, quero ouvir de você, você perdoaria? Digite sim ou não nos comentários, não para ditar respostas, mas para compartilhar experiências e construir comunidade. Se esta história tocou você, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que dignidade se reconstrói. Que a paz volte aos lares feridos e que o cuidado seja sempre valorizado. Que Deus abençoe quem cuida. Que o consolo alcance quem chora e que a coragem de escolher dignidade cresça em cada coração. Obrigada por escutar minha história.